Olá, doutores Dom Paulo, como é que vão? Estamos aqui, nosso Domcast 24, porque a gente vai chegar ao final desse ano com você arrasando em pilares de estudos, não? Estamos tratando do nosso pilar 3, e especialmente dentro do nosso pilar 3, que é a Lei 6.015. Aqui, evidentemente, pilar 3, considerando a estrutura método DOM que a gente desenha para quem está começando ou recomeçando ou estruturando seus estudos de uma forma mais lógica, né? E para isso a gente dividiu essa estrutura base em 4 pilares e eles estão focados na Lei 8.935, na 9.492, na 6.015 e no Código Civil. Depois a gente vai para as bases específicas, muito focadamente em norma estadual aí a cada estado que você esteja prestando. E estamos fazendo um passeio pela 6.015 e já tratamos da tua agenda de estudos para a parte geral, para o RCPN, para o RCPJ, para o RTD e estamos aqui agora no RI, que dividimos em várias partes para que você faça o estudo dessa parte do RI com muita calma. É uma divisão muito relevante nos concursos de cartórios, e não só nos concursos, para o uso prático, para a vida prática, para o teu dia a dia. Se você já é titular, você sabe disso. A parte de registro de imóveis, numa situação diária, tanto do tabelionato quanto dos ofícios de registro, são matadores, né? Você tem que debulhar isso aqui, saber de cor para diante, para trás, em chinês, em russo, em alemão, talvez num javanês também. Vamos pensar, tá? Por isso é que a gente pegou a parte do título 5, registro de imóveis. Você já fez um desenho geral desse título 5, já pegou todas aquelas divisões de capítulos, já olhou bem. Nós combinamos lá na primeira parte do registro de imóveis que você ia ler o primeiro artigo de cada capítulo para tomar pé dessa estrutura toda, porque depois de mentorar muitos candidatos, ter muitos candidatos em várias fases da vida do estudo, é interessante quantas vezes eu ouvi isso. Nossa, mas o registro de imóveis é uma coisa. Não é nada de coisa. É que dentro da Lei 6.015, o registro de imóveis é a parte mais densa, maior, né? Mais pesada no sentido de que os conceitos se entrelaçam muito. Você tem muito do direito civil, você tem muito das estruturas tributárias, você tem muito de direito público aqui, de direito administrativo, muito, mas muito mesmo. E é por isso que todo esse contexto te parece um pouco mais difícil, mais denso. Então a tática para isso, é a tática que a gente sempre combina aqui nas mentorias DOM para isso, quando uma coisa é muito, te parece, né? Ela pode não ser, mas quando ela te parece muito difícil, muito complicada, você lembra da imagem do sapão. A gente já falou disso aqui, né? Isso é um sapão grande. Você faz o quê? Divide em sapinho. Esquece a história do é difícil, esquece, tira isso da mente. Divide isso em blocos bem pequenos, como a gente está fazendo aqui com o RI, porque ele é uma parte do pilar muito importante. Neste pilar 6.015, o RI é quase que a estrutura de concreto desse pilar. E você não pode tentar olhar ele inteirinho de cima. Vamos dividir essa coisona em coisinha, porque aí o teu conhecimento começa a te trazer a lógica começa a te trazer o hábito te traz a frequência te traz a tranquilidade, porque você começa a aplicar. Lembra, a gente já falou disso em alguns Domcasts e também em algumas lives, que você precisa de uma estrutura de frequência de estudos, e é isso que a gente vem fazendo todos os dias, desde o dia 1º de outubro, para que você não perca essa frequência, para que você não desvie desse sentido de que mesmo um pouquinho por dia te eleva ao hábito, e o hábito te eleva à excelência. Não esqueçam disso, que é por isso que eu tô aqui todo dia com vocês, tá? Muito bem. Depois que nós passamos pelo artigo 167, que é dividido em 2 grandes partes,
a parte de registros e a parte de averbações, nós caminhamos um bocadinho pela parte da escrituração do registro imobiliário. E a gente falou disso, né? A escrituração é a tua colocação de dados e informações e matérias em livros. Livros aspas, né? A gente já sabe disso. Hoje a estrutura é quase que totalmente eletrônica, mas como você vai fazer uma prova preambular e mesmo na prova prática, você vai tratar isso como livro, é assim que a lei trata, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, é assim que você vai chamar, é desse jeito que você vai fazer, mesmo sabendo que na prática esses livros físicos já não são físicos, né? Os físicos continuam lá, mas os livros hoje são estruturalmente digitais, né? E cada vez mais. Fizemos então esse estudo da primeira parte do título 5, então o capítulo 1, que tratava da escrituração. E agora a gente entra num capítulo muito denso, dentro do que já é denso, motivo pelo qual nós dividiremos este capítulo em mini sapinhos. A gente já dividiu o sapão em sapinhos. Agora a gente tá pegando o sapinho e dividindo em mini sapinhos. Porque, veja, estamos agora num capítulo que é o capítulo do processo de registro. Ele é, eu diria para vocês que um dos focos mais importantes dessa estrutura do registro de imóveis, porque é nele, no capítulo do processo de registro, que você aprende efetivamente como é que você registra coisas, não? Então, não adianta nada você saber que o livro 1 é de protocolo, o livro 2 é de matrícula, o livro 3 é de registro auxiliar, o livro 2 é de registro, o livro 3 é de registro auxiliar. Não adianta nada você saber disso se você não souber como é que as coisas são feitas item a item dentro de cada um desses livros, não é? E isso é explicado pelo processo de registro. A gente já falou de processos de registro aqui, quando tratamos do RCPJ, do RCPN, do RTD, para dizer que eu quero que você pense no processo de registro como uma esteira. Literalmente uma esteira. É uma fábrica, tá? As coisas entram por um protocolo, passam por uma série de avaliações que a gente chama de qualificação. E dentre essas qualificações tem ainda subcoisinhas para fazer. Você tem detalhezinhos para se preocupar. É por isso que nós vamos dividir o processo de registro em mini sapinhos. Ele já é um sapinho, vamos em mais sapinho ainda. E para facilitar a tua visualização disso, com muita tranquilidade para você caminhar por um pilar e não ter que voltar nele, meu filho. Essa é a nossa ideia aqui. Você não tem reestudo. No máximo, você tem revisitação. Porque a gente já combinou, né? Você está fazendo o checklist disso aqui, né? Você está pegando os pontos muito relevantes, botando numa lista que nem de supermercado. E quando essa lista tiver sublistas muito chatinhas de você saber, você não vai decorar nada. Tudo bem que você não é decorador, né? Você é um estudante, portanto, o que você vai fazer são micro checklists, e eu sugeri que você use post-it para isso, para que quando você tenha que revisitar o tema, de jeito nenhum você vai reestudar artigos. Você vai pegar o teu checklist, vai ver quais foram os pontos importantes, vai parar um minutinho, fecha o olho, pensa em cada ponto, vê se aquilo está claro para você, e o que não estiver extremamente claro, você, então, revisita, volta lá, estuda de novo, mas somente aquele ponto. Acostuma o teu cérebro ao fato de que o que entra tem que entrar bem estudado, para não ter que ser reestudado, salvo se houver alguma alteração, tá? Então, peguei o capítulo que trata do processo de registro, dividi em 5 partes para você. E nós vamos ver a primeira delas hoje. Dividi em 5, não esqueça. Estamos fazendo o micro sapo dos mini sapos, né? E esse processo de registro eu dividi para você. Primeiro ponto, no protocolo geral, né, o protocolo de entrada, essa estrutura que vem no início da tua esteira, por onde os títulos entram, e que gera o teu primeiro princípio relevantíssimo no registro de imóveis, que é o princípio da prioridade. É essa estrutura inicial da esteira que gera a prioridade, salvo algumas exceções que a gente vai comentar,
mas é ali que aquilo começa. Então, a primeira coisa relevante de você entender é como é que essas prioridades são determinadas, como é que essa esteira começa a andar. O segundo item, que nós vamos falar no próximo Domcast, trata de uma movimentação, enfim, de uma atuação de ente público que, na minha opinião, está aqui dentro de processo de registro, mas está meio fora do contexto, porque está mais focado na pessoa, no índice pessoal, em razão de serem entes públicos, tanto que são alterações que vieram com a 13465, a maioria delas veio com a 13465 de 2017, perdão. Está mais focado na pessoa, ente público, do que no processo de registro em si, mas eu já falei para você, né? Montando pilar, você não fica brigando com lei, tá? Vai lá, estuda isso, até faça a crítica. Puxa, mas isso aqui, por que está aqui? Mas só faça essa crítica para que posteriormente, quando você for aprofundar os seus estudos, você faça isso de uma maneira melhor, né? Agora você aceita que não dói. Então, segundo ponto, essa estrutura do tratamento dos entes públicos. Então, o primeiro vai do 182, artigo 182, até o 195. Depois você tem os entes públicos, como é que o município pode pedir o registro, como é que o estado pode pedir registro, essa coisa toda. Do 195A, vai vendo, né? Já vão criando uma coxinha de retalho aqui. Até o 197, apesar de 196 e 197 não falarem exatamente do ente público, mas eu coloquei aqui para facilitar o estudo de vocês. Por quê? Porque a partir do 198 se inicia um item muito relevante, você já sabe disso, cai na sua prova prática. Você lembra disso que eu vou dizer? Na sua prova prática, teu foco é entrada do protocolo, portanto 182. Seu segundo foco é 198, suscitação de dúvida, se for o caso. Quando você não consegue levar esse título a registro completo por alguma dificuldade formal ou material, você vai para o 198 direto, procedimento de dúvida. Esse procedimento de dúvida vai aqui para você até o 211. Por quê? Porque a partir do 212, Jedi, começa um lote duro, duríssimo para algumas pessoas. Não é durérrimo, mas ele é chato, vamos combinar, né? Porque estudo também não é essa maravilha toda o tempo inteiro. É chato. Ele vai do 212 até o 216, que é o procedimento de retificação. Isso aí sozinho merece uma pós-graduação, tá? Mas como a gente não está aqui para pós-graduação, a gente está aqui para fazer pilar de estudo. Então, você vai do 212 até o 216, retificações. E aí, do 216A, né? Porque criou-se para você o 216. Meu filho, que você já sabe do que eu estou falando, né? Usucapião extrajudicial, nosso quinto ponto dentro dessa microestrutura do processo de registro. Viu? Viu como é que a gente separa? Viu como é que a gente estuda? A gente pega uma coisa grande, divide numa menor e, se precisar, pega a menor e divide na menorzinha ainda. Parece aquelas matrioscas russas, sabe? Vai saindo uma coisinha de dentro da outra. É assim que você vai fazer. Você está montando uma estrutura mental de conhecimento. Não tem sentido você querer sair lendo a lei e achando que, estudei. Estudou, é? Então me explica aí. Por que eu estou dividindo o capítulo 2, capítulo 3, processo de registro? Por que eu estou dividindo ele em 5 pedacinhos? Porque eu já sei, meus amores, onde é que está o perrengue. Eu já passei pelo perrengue, entendeu? Já sofri com esse negócio uns anos atrás. Portanto, já montei a lógica mental. Estou dando aqui mastigadinha para vocês, tá? Então, vamos lá. O nosso primeiro ponto, que vai do 182 que trata dessa parte de protocolo inteirinho, né? Que vai até 195, ele tem que ser entendido por você como essa esteira. E eu marquei itens importantes dessa esteira aqui, para que você preste atenção quando for estudar e faça o seu checklist com eles, e especialmente o 196,
que trata do número de ordem do protocolo. Aqui está o teu princípio de prioridade, né? Aqui vem a grande estrutura de prioridade. Então, ele estabelece que o número do protocolo, ele não para na vida, ele vai inteirinho, sem parar, e não importa que o mesmo apresentante traga um monte de títulos. O que vale é o número menor no protocolo. É aqui que está um grande princípio do direito registral imobiliário, princípio da prioridade, determinado pelo protocolo. Marquei para você o 187 por conta da permuta. Isso cai muito em prova preambular, muito. É bobinho, mas cai, tá? Fazer o quê? Se cai, pronto, você estuda. É 187 que trata da prioridade, da estrutura da permuta. Se eu tiver com um título que trata de permuta imobiliária, eu devo tomar atenção para checar se os imóveis são da mesma circunscrição, portanto estarão no mesmo registro imobiliário, ou se são de circunscrição diversa. Se forem na mesma, o mesmo número de protocolo. Se for em circunscrição diversa, se você for direto para uma leitura de alguns autores que escrevem sobre o registro imobiliário, você vai pegar doutrinadores que dizem de tudo, tá? Que defendem que há aqui um problema, porque eu teria que fazer ao mesmo tempo o registro das duas permutas em lugares diferentes, um registrador teria que ligar para o outro. É uma maluquice, né? Calcule se dá para fazer uma coisa dessa. Então, como técnica se você tiver imóveis em circunscrições diferentes, você terá o registro na primeira circunscrição, extrai-se aquele registro e leva seu registro na segunda. E a grande discussão aqui está nas bases civis disso, né? Eu não teria a eficácia plena se eu não tivesse os dois registros feitos ao mesmo tempo, porque a permuta teria uma condição completa unicamente se eu tiver os dois registros. Ainda não dá para fazer mágica, né? Ainda não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo se você tiver circunscrição diversa. Mas estou chamando atenção por isso, porque vocês vão ver doutrinadores e decisões de tudo que é jeito do mundo. Por favor, lembre, estamos montando pilar. Pilar a gente monta com a estrutura legal. Depois você vai para as normativas e jurisprudências e doutrinas e essa coisa toda, tá bom? Marquei um item relevante aqui para você. No 188, por conta do prazo, tá? 30 dias. A maioria das normas fez um certo regramento disso. Disse, olha, 30 dias no total, tá? Mas para qualificar você tem menos tempo, 15 dias, 10 dias, aí cada norma estabeleceu de um jeito. Porque se você só qualificar e devolver para o apresentante em 30 dias, que prazo que ele vai ter para corrigir qualquer necessidade, qualquer estrutura de atendimento, de exigência num título, se você entregar no último dia para ele, né? Então, os prazos nas normas normalmente são mais reduzidos para que em 30 dias você tenha um procedimento inteiro, tá? No 18, tô com um 9 na cabeça, gente. 189, você tem um item aqui que chama atenção, porque você tem aquela história da segunda hipoteca. Isso aqui é igual a cabeça de bacalhau, sabe? O título que apresenta a segunda hipoteca deverá esperar. Esse daqui e aquele da escritura que tem hora, então será registrado. Isso aqui são exceções à prioridade, tá? Tanto a hipoteca, o título que cita uma segunda hipoteca que não foi apresentada a primeira, quanto o outro artigo próximo que diz que aquele título que foi lavrado e que tem hora na escritura, então vai valer aquele que foi lavrado primeiro. Cabeça de negócio de tal do bacalhau, tá? Você leia, estude, cai na tua preambular, sim, mas saiba que na vida real tá duro ver isso aí acontecer. Primeiro que hipoteca tem pouquíssima, demais, né? E depois que nas escrituras a gente não bota a hora mesmo. Então, saiba que isso aqui tá aqui para chamar a tua atenção, só para o examinador botar na prova. Muito bom, temos aqui a estrutura do 190, esse sim é uma coisa muito interessante de você prestar atenção, porque aqui
você tem o princípio do contraditório. E no registro de imóveis isso é muito relevante, muito relevante. Por exemplo, você tem livros protocolos em outros registros, e inclusive no protesto de título você tem livro protocolo, mas você não tem exatamente o conceito do contraditório. Talvez no RCPJ tenha, porque você pode ter ali um título que envolve uma pessoa jurídica dizendo que alterou a sua administração e um título em seguida dizendo que acabou a constituição dela ou mudou a sede dela. Seriam contraditórios, mas aqui o contraditório é fortíssimo, porque você só presta atenção nesse contraditório se e somente se os títulos que forem protocolizados disserem respeito ao mesmo imóvel. Então, isso aqui é uma grande dúvida geral que se gera. Olha, mas foi apresentado o título que o protocolo é número 12, depois foi apresentado um número 13 e um número 14. Então, eu só posso qualificar ou só posso registrar o número 13 se eu já tiver registrado o número 12. Não é verdade. Você só tem que observar a estrutura do protocolo, portanto, a prioridade, se os títulos tiverem algum tipo de contrariedade entre si. Então, se você pegar um título que tem qualquer contraditório, fulano vende o imóvel para A e vende também o imóvel para B, e esses títulos chegam em conjunto ao registro, aqui eu tenho uma situação contraditória. Alguém está vendendo, mas o outro está dando em hipoteca. Alguém está dando hipoteca, mas o outro está dando em alienação fiduciária. Aqui eu tenho estrutura contraditória sobre o mesmo imóvel. Se eu não tiver isso, nada impede que eu faça o registro do título do protocolo 13 antes do protocolo 12. Eles não se afetam. Então, cuidado quando você tratar da prioridade para que você não confunda a prioridade com o contraditório, tá? A prioridade é, quando é que eu avalio? Quando tiver alguma dúvida sobre ela. Se não, imagine um cartório imenso com vários escreventes, se eles ficam ali, espera aí que eu estou registrando 12, espera um pouquinho, não registro 13 ainda não, calma um pouco. Não tem sentido, né? Então, nos cartórios de registro imobiliários há um controle de prioridade, de contraditório. Os títulos que têm algum fator, alguma matéria contraditória entre si, param, aí você utiliza o primeiro número do protocolo, que se não for registrado, cumprido o prazo, cai esse protocolo dele, e aí entra aquele contraditório na sequência. Observem isso, porque eu estou só repetindo isso, me perdoem os que são craques nisso aqui, mas para quem está começando isso pode não ter certa lógica. Tem sempre que esperar a sequenciazinha para registrar? Não, meu amor, só se eles forem contraditórios, tá? Marquei uma estrutura relevante aqui para você no 182, que trata dessa história das escrituras com data, com horário, né? Que, enfim, só para você saber que cai na prova, essa bobagemzinha aí, que ela não existe. E marquei para você o 193, deixa eu ver se esse é um que eu tinha separado para relevante. Não, isso aqui é só uma informação simples para você prestar atenção, porque pode ser que você não compreenda no 193. Olha, o título vai ser feito pela apresentação, o registro vai ser feito pela apresentação do título sem necessidade de extrato. Aí você fica pensando assim, né? Você que está chegando aqui agora. Mas que extrato é esse, meu Deus? Que negócio de extrato é esse? Isso é uma questão histórica, tá? Não se preocupa com isso agora. Porque isso aqui, quando você for fazer a tua pós-graduação, você discute isso aqui. Antigamente, houve uma época do decreto anterior que regia os registros públicos, e isso tem uma origem francesa até, no bordereau francês. Os títulos eram apresentados e na frente do título vinha um extrato de toda a descrição de pessoas e direitos que estavam naquele título. Então, olha só o problema, né? Porque você tinha que verificar o extrato e mais o título. Evidentemente, acontecia situações em que um registrador poderia verificar só o extrato e não olhar o título, e essas coisas podiam não bater e dar erro, né? Então, você tinha quase que um resumo do título no extrato. Esquece essa história, isso não existe mais, você só
saiba disso porque cai na sua prova, tá? E, por último, dessa parte relevante aqui, marquei o 95 porque ele vai falar para você, aqui é uma coisa interessante, porque você tem o princípio da continuidade previsto no 195. Não é que o princípio esteja previsto, o que ele está dizendo aqui é que a observância ao princípio deve ser feita. Então, aqui está a prova de que eu, eventualmente, posso lavrar um ato de venda, por exemplo, a non domino. Porque quando ele diz assim, olha, se não tiver matriculado, você exige a primeira matrícula. Se não tiver registrado o título anterior, você exige o registro. O que ele está te dizendo é, você pode ter, sim, a apresentação de um título cujo anterior ainda não esteja aqui. É sinal que você tem, nesse momento, como é o registro que transmite a propriedade, você tem, sim, a possibilidade de ter lavrado uma escritura pública de venda, por exemplo, a non domino, e isso acontece, sim. Você já tem a escritura anterior, ela ainda não está registrada, você lavra já a venda seguinte, usando aquela informação da escritura. Quando é levado a registro, são levadas as duas escrituras e feito o registro na sequência. É claro que aí há alguns riscos, evidentemente, de você ter um problema qualquer de indisponibilidade, de penhora, nesse meio tempo em que a primeira não foi levada a registro, até ser levada a segunda. Mas isso aqui é para te dizer o seguinte, ó, a continuidade é exigida. Não me interessa se o título anterior está ou não está registrado. Ele terá que estar. Quando eu for registrar o segundo, o primeiro tem que chegar primeiro aqui nessa história, porque senão eu quebro a tal da corrente, eu quebro a cadeia sequencial de registros. Muito bem, meus queridos. Um Domcast um pouco mais longo hoje, mas é porque essa parte do sapo, ela é densa mesmo, então a gente está diminuindo o sapinho, mas com um pouco mais de detalhes para você ficar com zero dúvida, zero. Porque nosso próximo Domcast começa a tratar esse pedacinho aqui que foi alterado pela 13465 e que envolve os entes públicos. Um beijo grande para vocês, checklist na mão e microsapo na cabeça, tá? Beijo, gente!